Oi pessoal, faz tempo que eu estou querendo gravar esse vídeo para mostrar para vocês o uso da função merge no Pandas para unir dois data frames, que é uma situação bem comum, mas gera muita dúvida e é um tanto confusa. Se eu tiver dois data frames com colunas em comum, pode ser que eu queira unir esses dois data frames com todas as suas colunas, né? Ver o que tem em comum entre as linhas e unir todas as colunas. E aí, como é que a gente pode fazer isso, né? De que forma que isso é mais fácil? Então, eu vou tentar ilustrar aqui para vocês alguns exemplos. No conjunto de dados de seguro rural, a gente tem algumas situações em que a gente precisa fazer isso. E aí eu vou tentar, com um exemplo pequeno, mostrar como que a gente pode fazer isso. E aí isso vale para diversas situações que a gente queira misturar os data frames. Então, primeiro aqui eu estou importando, né, o pacote Pandas e o NumPy, que são os dois que eu vou utilizar. E aí eu estou criando uns data frames artificiais, que na verdade eles são versões pequenas do conjunto de dados original de seguro rural que eu estava trabalhando. E aí eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Claro que eu tenho muitas outras colunas de interesse com dados do seguro rural, só que aí eu quero focar nas minhas colunas de interesse. Então, olha só, eu tenho a seguinte situação. No meu conjunto de dados, eu tenho várias apólices de seguro rural e cada linha é uma apólice, que tem diversas informações, entre elas o código do município onde se encontra a propriedade, o nome do município e o estado. Então, algumas das coisas que acontecem são essas aqui, ó. Eu tenho um data frame bem pequenininho aqui com 6 linhas, de 0 a 5. E aí eu tenho uma apólice no município de Alvorada, Rio Grande do Sul, que tem o código aqui do município. Existe também o município de Alvorada, só que no estado do Tocantins, também com o código. E aí lá no conjunto de dados tem uma apólice de Caramujo. Aparece o nome do município como Caramujo, no Mato Grosso, só que sem o código do município. Tem Douradinho, em Minas Gerais, também sem código. Primavera, no Pernambuco, com o código. E Primavera, em São Paulo, sem o código. Então, olhando aqui para esse pequeno exemplo, e isso acontece milhares de vezes, né, no conjunto de dados, o que parece que está acontecendo? Tem alguns municípios que estão sem o código por algum problema, né? Ou o código não foi cadastrado, ou eles não são realmente um município, né? Como o IBGE cadastra os municípios com código, nome e estado, pode ser que eles não sejam municípios, eles podem ser distritos, o nome de um bairro, talvez, uma fazenda, alguma coisa, pode acontecer, né? Esse código não está disponível por causa disso. Então, são linhas que requerem atenção. E aí, o que eu fiz? O IBGE disponibiliza um conjunto de dados que tem várias informações, e aí eu foquei no município, né, MUN, que é o código do município, o nome desse município, qual estado que ele fica e o nome do distrito. Então, o que acontece? Existem alguns distritos que são de um mesmo município. Então, eu estou desconfiada que pode ser que alguns desses nomes de municípios aqui sejam, na verdade, distritos. Então, qual que é o meu interesse? É buscar nessa base de dados do IBGE onde que estão esses municípios aqui que estão sem o código. Por exemplo, Caramujo, no Mato Grosso. Ele não vai aparecer aqui no nome do município, porque ele não é um município, né? Ele está sem código. Então, o que eu vou buscar? Eu vou buscar no nome do distrito. Então, Caramujo, Mato Grosso, não é realmente um município. Ele é um distrito do município de Cáceres. Então, o nome do município que deveria estar registrado era Cáceres. E o código deveria ser esse aqui. O outro que não tem, Douradinho, Minas Gerais. Douradinho, Minas Gerais é um distrito do município de Machado, então ele deveria ter esse código aqui, do município de Machado. E Primavera, em São Paulo. Eu tenho Primavera no Ceará, Primavera no Pernambuco
e no Pará, mas eu não tenho Primavera em São Paulo. Então, Primavera não é um município e não é um distrito. Então, ele vai ter que ser buscado de uma outra forma, se a gente quiser corrigir ele. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o que eu estou querendo fazer em termos do Python, né? O que eu quero, qual que é a ação que eu quero fazer aqui. Então, eu quero, a partir desse data frame dados aqui, que tem o nome do município e o estado, eu quero procurar, na verdade, o nome do distrito e o estado. Porque eu não posso simplesmente pegar só o nome do município, porque deu para perceber aqui que a gente tem, às vezes, o mesmo nome de município em estados diferentes, né? Então, o que eu vou fazer é buscar onde tiver na coluna nome, distrito e UF, esses valores aqui. E quando encontrar, substituir pelo nome município correto. Que aí a gente viu, né, que Caramujo e Douradinho deveriam ser Cáceres e Machado. Agora, Primavera em São Paulo, como não foi encontrado, a gente vai deixar como NaN mesmo, que é not a number, né, que não encontrou o código. Então é isso. O que eu espero que aconteça é isso aqui, então, ó, essa substituição. Os que já têm código, nome certinho, vão continuar como estão. Agora, Caramujo e Douradinho vão ser substituídos. Caramujo por Cáceres e Douradinho por Machado. E Primavera em São Paulo, eu deixei aqui como NaN, mas na verdade ele vai ter uma nova coluna que eu vou mostrar para vocês. Mas então é isso que eu espero que aconteça. Aí, para isso, o que eu fiz foi criar esse conjunto de dados reduzido aqui. Então, eu criei o dados, né, com poucas linhas, né, com essas que eu acabei de mostrar para vocês. E o BR seria esse conjunto de dados do IBGE. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, que eu vou deixar disponível esse notebook para vocês, em que eu uso como guia a documentação do Pandas, que fala exatamente sobre todas essas funções. E aí eu não vou usar todas essas funções, né, porque são muitas, mas vai ficar o link para vocês poderem pesquisar e verem exemplos. Ele coloca aqui diversos exemplos de situações do que a gente pode fazer. Eu vou mostrar só algumas para vocês. Então vamos começar. Primeiro eu vou mostrar a função concat, que é para concatenar linhas ou colunas. Então o mais básico aqui é usar a função de concatenar do Pandas e eu coloco numa lista os dois data frames que eu quero concatenar. O que ele fez? Ele só concatenou as linhas. Ele colocou um data frame embaixo do outro. Então, ele colocou os nomes das colunas que aparecem nos dois data frames e colou um data frame embaixo do outro. Então, esse aqui, primeiro, é o dados e esse aqui é o BR. Então, simplesmente foi isso que ele fez. Então, concatenou as linhas. Eu posso também concatenar as colunas. Isso pode ser útil em algumas situações, né? Então, aqui, ó, nessa primeira parte, eu tenho dados. E nessa segunda parte, eu tenho BR. O que ele tentou fazer? Ele tentou ver as coincidências aqui, né? Alvorada no Rio Grande do Sul, Alvorada no Rio Grande do Sul. Alvorada no Tocantins, Alvorada no Tocantins. Aí, o que ele achou em comum aqui? Caramujo, né? No Mato Grosso. Aqui, ele procurou a coincidência e, na verdade, o que ele encontrou foi uma mistura aí do município de Carangola com o distrito de Alvorada. Então, ele não fez o que a gente estava esperando. E aí, Primavera, Pernambuco, apareceu só no dataframe BR e Primavera no Pará só no dataframe BR também. E Primavera, São Paulo, apareceu aqui, ó. Que aí ele estava sozinho, né? Só que aí ele colou Douradinho com Machado. Que aí, na verdade, isso aqui é até correto, mas não nessa linha. Então, colar as colunas, a gente pode ter interesse em algumas situações, mas não nessa. Tem uma outra opção da gente concatenar também os dois, usando essa função, essa opção aqui, que é inner. Que aí o que ele vai fazer? Ele vai concatenar as colunas, que eu escolhi a opção aqui, né? Access igual a 1, quer dizer que eu vou concatenar as colunas.
E eu só quero concatenar quando houver interseção entre os valores. Então ele, de novo, fez assim, ele viu o que tinha de coincidência entre os dois data frames, só que houve algumas confusões aqui, né? Tipo, ele misturou Primavera São Paulo com Douradinho em Minas Gerais, aqui Douradinho com Carangola, porque tinha o distrito de Alvorada. Então houve alguma confusão aqui, porque o nosso intuito era aquele que eu mostrei no início para vocês. Mas eu recomendo que, para o caso de vocês possam pegar 2 data frames e ir testando o que acontece, né? Quais os resultados que dão em cada um, para poder entender bem o que cada função faz. Eu até coloquei essa função aqui, que ele ignora as coisas repetidas, né? As interseções. Então ele criou aqui um super conjunto de dados, que aí ele foi colando todas as informações que existiam, né? Então ele foi colocando as linhas, que também não era o que eu esperava. Mas então fica a dica dessa função para concatenar, que serve para concatenar linhas e concatenar colunas. E aí a gente entra na função merge, que aí essa função ela é muito poderosa e tem vários usos para ela, com diversos parâmetros diferentes. E aí eu até colei aqui o que está na documentação mesmo do Pandas, que a gente tem várias opções, né? Que a gente pode, de repente, nos 2 data frames, a gente tem só uma linha que coincide de cada uma e que a gente quer juntar essas informações. Às vezes a gente tem muitas ocorrências em um data frame e uma só no outro, e aí a gente quer mesclar essas informações. Ou a gente tem várias em um e várias em outro, e também a gente quer juntar. Então, várias opções são possíveis. E, na verdade, o merge ele tem uma relação com a linguagem SQL. E aí eles até colocam na documentação quais que são as opções que a gente tem no Pandas e qual que seria o correspondente na linguagem SQL, né? Então, para quem é acostumado com SQL, aí tem essas as equivalências aqui, né? E aí eu vou focar só em algumas situações para ilustrar para vocês. Então, olha, uma coisa que a gente faz muito quando usa a função merge é colocar, olha, eu quero mesclar o conjunto de dados com BR à esquerda, usando as colunas nome, mun e UF. Então, o que eu estou dizendo para ele? Que as minhas chaves são as colunas que têm em comum nos 2 data frames. Então, se eu quisesse só o que tem em comum entre nome, mun e UF nos 2 data frames, usando como referência o dados, que é o que está à esquerda, por isso o left. Então, o que ele vai tentar fazer? Na verdade, ele vai manter as linhas do data frame mais à esquerda, que é o dados, então todas essas linhas aqui, e ele vai procurar no data frame da direita quais que são as informações que tem usando as chaves da esquerda como referência. Então ele vai procurar, aqui no dados, ele vai procurar para cada uma dessas linhas, que aí eu passei como informação nome, mun e UF, né? São as chaves. Ele vai procurar lá no outro data frame, Alvorada, Rio Grande do Sul, Alvorada, Rio Grande do Sul, Alvorada, Tocantins, Caramujo, Mato Grosso, na coluna nome, mun e UF, e assim por diante. Então, o que ele está fazendo é isso. Então, por exemplo, Caramujo, no Mato Grosso, ele não encontrou como um município no BR, então ficou NAM. Douradinho também não. Primavera, no Pernambuco, ele encontrou, e Primavera, São Paulo, ele não encontrou. Então, a fusão dos dois ficou assim. E aí, o que ele faz é criar uma nova coluna. Ele fala mun X, que pertence a esse data frame, mun Y, que é o código, né, que pertence ao segundo data frame. E aí, o restante são as outras colunas. E aí, nome, mun, foi o que coincidiu, né? Nome, mun e UF foi o que a gente usou como chave. Então, foi isso que ele fez, e não é o que a gente queria ainda. Aqui, a mesma coisa, só que usando o data frame da direita como referência. Então, ele vai pegar todas as ocorrências de nome, mun e UF
que acontecem no dataframe BR, que é esse aqui, e vai procurar a correspondência no outro dataframe, que é o dados. E aí ele vai tentar encontrar as mesmas informações. Então, o que ele não encontrou? Ele não encontrou os códigos no outro dataframe para esses municípios, que também não era o que eu esperava, não era o que a gente queria. Tem a opção Alter, que aí o que ela faz? Ela faz a união das linhas que são usadas como chave. Então, o que ele faz? Um dataframe bem grande, porque na verdade ele vai procurar todas as correspondências de nome MUN e UF que tem nos dois dataframes. Então ele vai ver se tem coincidência entre os dois, ele vai colocar a informação completa. Se só tem em um, tipo Caramujo no Mato Grosso, só tem informações de nome MUN e UF no conjunto de dados, então o restante fica NaN. Douradinho também. Agora as outras, ele tem as outras informações, então ele vai buscar. Primavera São Paulo só tem em dados, então o resto fica NaN. Então é mais ou menos essa ideia, que também não é o que a gente espera. O inner, ele faz a interseção das linhas que foram usadas como chave. Então, o que tem de coincidência nos dois que corresponde exatamente nos dois dataframes? Então, nome MUN e UF, né, que são as que eu estou usando como referência, que coincidem nos dois dataframes, são o quê? Só Alvorada, Rio Grande do Sul, Alvorada, Tocantins e Primavera, Pernambuco. Aqui, ó, Alvorada, Rio Grande do Sul, Alvorada, Tocantins e Primavera, Pernambuco. São as três únicas que estão com código, né? E aí elas aparecem também nesse conjunto de dados. Então, Alvorada, Alvorada e Primavera, Pernambuco. Então, esse aqui, inner, é o que ele vai encontrar que é igual nos dois. Então, essa é uma opção muito utilizada, né? Que a gente quer saber exatamente o que corresponde em um dataframe e no outro. Aí, o que eu posso fazer ainda? Aquilo que eu estava querendo para o exemplo inicial, que aí é uma coisa um pouquinho mais complicada. Que aí, na verdade, eu quero procurar esses nomes de município, não na coluna nome MUN, mas eu quero procurar na coluna nome DIST. E percebam que quando o nome do município, por exemplo, Alvorada, está aqui, o nome do distrito também vai ser Alvorada. Então, esses dois nomes vão coincidir. Só que o município de Alvorada, no Rio Grande do Sul, tem outros distritos. Mas se eu estou procurando realmente o município, ele vai aparecer como nome MUN e nome DIST. Mas então, voltando. O que eu estou querendo aqui, então? Eu estou querendo uma coisa mais difícil, que é procurar nome MUN e UF em nome DIST e UF nesse outro conjunto de dados. Então, como é que eu vou colocar aqui? Dados, BR, são os dois dataframes. Left on, então eu estou falando, ó, no conjunto de dados, quais as colunas que eu vou usar como chave? Nome MUN e UF. Nome MUN e UF. E no conjunto de dados BR, right on, eu vou usar nome DIST UF, porque eu vou querer essas duas colunas aqui. Então, é isso que eu vou pedir para ele fazer. E aí, eu escolhi a opção inner, que é aquele que vai usar a interseção, né? O que aconteceu de problema aqui? Ele quase fez o que eu queria, né? Igual Caramujo no Mato Grosso. Ele disse que o distrito de Caramujo está no município de Cáceres. Douradinho está no município de Machado. Primavera do Pernambuco também é um distrito e um município. Só que ficou faltando Primavera São Paulo, esse aqui. Por quê? Porque ele não tem correspondência aqui, ele não é um distrito. Então, ele não encontrou aqui nessa coluna. Então, como ele não encontrou, ele não colocou. Aí, o que eu posso fazer para resolver? Ao invés de usar inner, que é a interseção, eu vou usar como opção left, que é então dados que vai ser a minha referência. Que aí ele vai fazer exatamente isso que ele fez no caso anterior, com a diferença de colocar também Primavera São Paulo. Então, ele vai colocar todas as linhas do dados e vai procurar as correspondências de nomes de distritos
em BR. E aí é praticamente isso que a gente precisava. Então, estão todas as linhas aqui. Caramujo aparece como um distrito do município de Cáceres. Douradinho aparece como um distrito do município de Machado. E Primavera São Paulo não foi encontrado como um distrito. Então, ele não é um distrito de nenhum município de São Paulo. Para facilitar, eu vou trocar alguns nomes aqui. Eu vou trocar nome Moon Y por nome Moon, que esse aqui é o nome que realmente eu quero adotar para essas linhas. E Moon Y, que é esse código, né? O código, eu vou adotar este, que está no conjunto de dados do IBGE, né? O BR. Que aí os códigos são o dos municípios corretos. Então, eu vou substituir esses nomes e aí o meu conjunto de dados ficou assim. Tá com o código do conjunto de dados, o nome do município X, que seria o original, né, do conjunto de dados, o estado, aí MUN é o código que eu quero utilizar mesmo. O nome do município seria o que ele corrigiu, e esse aqui é o nome do distrito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa variável nome dist, né, que é o nome do distrito, que agora não me interessa mais, eu quero realmente o nome do município correto. Então, eu vou tirar nome dist e vou reorganizar as colunas. Vou colocar o código do município, o nome do município, o estado e vou deixar a coluna nome Moon X, que aí ela serve para quê? Ela serve para eu identificar quais que ainda são os municípios que estão sem código. Então, se ele não encontrou o código, quer dizer que Primavera, em São Paulo, eu preciso corrigir de uma outra forma. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí nessa tarefa, mas essas funções, elas precisam ser treinadas, a gente tem que testar, ver várias situações, então fica aí a dica para vocês. E aí, quem sabe, num próximo vídeo, eu faça algum outro exemplo para o conjunto de dados seguro rural ou para outro conjunto de dados. Mas é isso. Essas funções são bem interessantes. Até a próxima!